queridos, boa tarde. Então, cá estamos nós com mais um videozinho para vocês que têm dificuldade de acessar o Meet, né? Estou gravando para que vocês tenham acesso simultâneo, né? Enquanto a gente está tendo aula no Meet, vocês estão aqui vendo o vídeo para vocês não ficarem com coisas muito atrasadas. Tipo, ter que esperar a aula passar para daí acessar a gravação da aula para ver a explicação. Então, pessoal, vamos dar uma retomada, tá? No que a gente estava vendo antes do recesso, sobre os termos da oração. Então, o que eu quero dizer quando eu falo em termos da oração? São as diferentes funções que as palavras podem ter dentro de uma oração. Então, por exemplo, a gente viu um tempinho atrás, eu gosto do poema. O poema está servindo de complemento para o verbo gostar, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa, essa alguma coisa é o poema. Se eu mudar essa frase e botar o poema é bom, a palavra poema acaba sendo o sujeito da frase, né? Que é bom o poema. Então, uma mesma palavra, que é um substantivo, né? O poema, pode ter diferentes funções dentro da oração. A gente viu que dentro desses termos tem três tipos. Os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Os essenciais é o sujeito e predicado, e eles são os centrais da oração, né? Mesmo que tenha uma pequeníssima exceção de oração sem sujeito, a grandíssima parte das frases em língua portuguesa tem o sujeito e o predicado, mesmo que o predicado seja só o verbo. Os termos integrantes, eles são chamados assim porque eles se relacionam diretamente com o sujeito ou com o verbo do predicado, que é o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o predicativo. Então, eles são importantes e realmente essenciais, mas não para a oração, mas para os termos essenciais da oração, certo? E, por fim, a gente viu os termos acessórios, que é tudo aquilo que ajuda a dar sentido para a frase, né? Não são essenciais de estarem ali, de que são mega importantes, mas eles estão ajudando a frase a construir o seu sentido, que é o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Agora, a gente vai ver um terceiro termo acessório que se chama aposto. E vamos ver também o vocativo, que ele é meio diferentão. Ele não é um termo essencial, nem integrante, nem acessório, mas ele é um termo independente. Então, a gente vê ele quando a gente fala de termos da oração, mas ele não tem uma função dentro da oração. Meio maluco, né? Mas é isso aí. E é bem facinho. Vamos lá ver como é que funciona a partir dessas frases aqui. Primeira frase. Pessoal, é importante que a gente estude os termos da oração para interpretação de texto. Segundo, Adrian, pode falar agora. Terceira, Maria Paula, chega de conversa, por favor. E por fim, sim, Érica e André, pode ir ao banheiro. Vamos ver como é que funciona a oração aqui dentro desse primeiro exemplo. Então, pessoal, é importante que a gente estude os termos da oração para a interpretação de texto. Então, a gente tem dois verbos aqui, né? Esse é e o estude. Vamos analisar só o é, por enquanto, e para ver como é que funciona essa oração. Então, é importante que a gente estude os termos da oração para a interpretação de texto. Então, o verbo é, ele precisa de um sujeito e de um complemento. Quem é alguma coisa, né? Essa alguma coisa é o importante, e essa coisa é que a gente estude os termos da oração para a interpretação de texto. Então, só dando uma analisadazinha, assim, mas sem muita preocupação. Aí, fica esse pessoal aqui, meio deslocado, né? Qual é a função desse pessoal, dessa palavra pessoal? É eu chamar a atenção, principalmente de vocês alunos, né? Pessoal, olha só, aqui comigo. Pessoal, é importante que a gente estude os termos da oração para a interpretação de texto. A mesma coisa aqui. Adrian, tô chamando Adrian. Ó, Adrian, vai lá e pode falar agora. Tô querendo me comunicar, tipo, estabelecer uma comunicação e direcionar a minha comunicação para quem eu tô falando, né? Aqui também. Maria Paula, chega de conversa, por favor. Então, o verbo aqui é o chega, né? Quando chega de alguma coisa, no caso, que aqui é o de conversa. Então, esse Maria Paula não é o sujeito de quem está parando de conversar, né? Maria Paula é eu chamando ela
para que ela pare de conversar. Da mesma forma que aqui o Eric André. Sim, Eric André, pode ir ao banheiro. Então, quem é o sujeito desse enunciado não é o Eric André, né? Sou eu que estou falando, que estou autorizando ele a ir no banheiro. Então, esse Eric André não tem exatamente uma função aqui dentro. Ele está só estabelecendo a comunicação com quem eu estou falando para eu direcionar ela, né? Certo, gente? Isso é o vocativo. Bem simples, né? Bastante simples. É a palavra ou expressão utilizada pelo falante para chamar o interlocutor. Isolar, e o vocativo sempre vem isolado por pontuação, né? Então, como a gente viu aqui, sempre tem uma vírgulazinha depois ou entre o vocativo. Sempre tem uma vírgulazinha. Então, o vocativo sempre vai aparecer isolado por pontuação, pela vírgula no caso. Então, ele é o diferentão que não tem uma função exata dentro da oração. Mas é isso. Quando tem algum tipo de palavra que faça uma relação com o interlocutor, vai ser o vocativo. Belezinha? Bem simples, né? Esse aqui também é o mais simples ainda que o vocativo, se é que tem como. Isabela, professora de português do Planalto, voltou com a corda toda depois do recesso. Descansei 15 dias, gente, agora eu tô aqui, ó, a 1000 por hora. Vamos ver como é que funciona. Isabela, professora de português do Planalto, voltou com a corda toda depois do recesso. A gente tem aqui o nosso verbo voltou. A gente tem aqui em itálico o nosso predicado, né? Junto com o verbo. E aqui a gente tem o nosso sujeito, que é quem volta, né? Quem volta para algum lugar, que voltou para as aulas, o para as aulas está subtendido, e o sujeito é Isabela, professora de português do Planalto. Então, o núcleo do sujeito, a palavra mais importante é o Isabela, né? Porque está dizendo quem é que voltou com a corda toda depois do recesso. Essa partezinha, professora de português do Planalto, tá servindo para explicar a palavra Isabela, né? Não é qualquer Isabela, é a Isabela, professora de português do Planalto. Beleza? Agora aqui. A professora de português, Isabela, voltou com a corda toda depois do recesso. Então, aqui as coisas mudaram um pouquinho de figura. A gente tem o nosso sujeito aqui, da mesma forma, só que o núcleo do sujeito agora é professora. A palavra professora, que é a mais importante. A palavra Isabela está só querendo dizer qual é essa professora. Não é qualquer professora de português, é a professora Isabela. Está explicando qual é essa professora. Certo? Vamos ver a próxima. Pedro, um aluno do 18AP, está ansioso por uma ótima aula de gramática. Com certeza, né, Pedro? Óbvio que sim. Então, quem é que está ansioso por uma ótima aula de gramática? Pedro, um aluno do 18AP. Aqui a gente tem o nosso sujeito. Então, de novo, o núcleo do... deixa eu botar aqui em negrito que eu me esqueci, perdão. O núcleo do sujeito é a palavra Pedro, né? É o Pedro que está ansioso por uma ótima aula de gramática. Um aluno do 18AP está servindo para especificar qual é esse Pedro, né? Dá uma flechinha aqui. Não é qualquer Pedro, não é o Pedro de qualquer outra escola ou outra turma. É o Pedro do 18AP lá do Planalto. Beleza? Aqui. Alunos, professores, funcionários, todos estão ansiosos pela volta às aulas presenciais. Aqui, quem que está ansioso pela volta às aulas presenciais? Alunos, professores e funcionários. E esse todos aqui está servindo para reunir todo mundo, né? Então, deixa eu botar uma flechinha aqui. Se refere a funcionários, professores e alunos. Então, esse todos está servindo para reunir todo mundo, né? Num grupo só. Beleza? Simples, né? E aqui?
A Escola Planalto volta às aulas somente na modalidade online ainda. Então, a gente tem o nosso verbo aqui, né? A Escola Planalto volta às aulas somente na modalidade online ainda. Então, quem é que volta às aulas somente na modalidade online? A Escola Planalto. Mas, qual é o núcleo desse sujeito? Né? A Escola Planalto é o nosso sujeito. A palavra escola ou a palavra planalto? Justamente a palavra escola é o nosso núcleo, né? Que está dizendo... Porque planalto é muito amplo, né? Então, o núcleo, que é realmente a palavra que pode voltar às aulas, não é planalto, porque planalto pode ser um monte de coisa, né? Mas é a escola planalto. Então, a palavra escola vai ser o nosso sujeito. Enquanto a palavra planalto vai estar servindo para especificar qual é essa escola. Certo, gente? Bem tranquilo, né? Tudo isso que eu deixei em negrito, que explica, resume ou especifica algum termo anterior, a gente chama de aposto. É uma palavra ou conjunto de palavras, né? Usada para explicar, resumir, especificar ou numerar um termo anterior. E é isso. Só é somente isso. Então, aqui a gente explica, aqui a gente resume, aqui a gente especifica. Então, o aposto é só e somente isso. É bem tranquilo, né, gente? A diferença entre o vocativo e o aposto. Um mantém uma relação com o interlocutor e o aposto é uma palavra, um conjunto de palavras que explica ou resume um termo anterior. Deu. Só isso. Por favor, gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, me chamem, tá? Pelo chat privado ali, que eu atendo vocês. Mas eu acredito que seja bem tranquilinho. Aí agora eu deixei um exercício bem rapidinho pra gente fazer, pra gente só dar uma fixada no conteúdo. Vocês podem pausar o vídeo agora. Pausa. Agora. Tô brincando. Vocês podem pausar o vídeo pra daí vocês conseguirem fazer o exercício no caderno, tá? Se não der certo, vocês me chamem que eu posto um PDF daí dos exercícios. Mas o exercício é: identifique nas orações abaixo se os termos sublinhados são apostos ou vocativos. Então, aqui tem 4 exemplinhos que vocês vão só ver se é um aposto, ou seja, que mantém uma relação com o interlocutor, ou se é um vocativo, ou seja, que mantém uma relação de explicação, de resumir, de especificar um termo anterior. Então, A. Paulo, traga a tigela de frutas, por favor. Então, o que eu quero que vocês vejam é a palavra Paulo. Paulo, B. Paulo, meu namorado inigualável, não trouxe a tigela de frutas. Então, o que eu quero que vocês vejam é meu namorado inigualável. C. Eu não sabia o que é exatamente uma tigela, querida. Não sei dessas coisas de cozinha como tu. Então, o que eu quero que vocês vejam é a palavra querida. Querida. Tô brincando. E por fim, na D, sempre soube que minha relação com Paulo, esse homem machista, não iria para lugar nenhum mesmo. Então, né, a cozinha é um lugar de todo mundo. Brincadeiras à parte, gente, o que eu quero que vocês vejam na D é esse homem machista. Certo, gente? Então é vocês só verem se é um aposto ou um vocativo. Se ele se refere ao interlocutor ou se ele explica ou resume ou etc. um termo anterior. Beleza? Meus queridos, qualquer coisa, por favor, me perguntem, me chamem que eu tô disponível para atender vocês. Beijinhos, crentes.